ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. O que é isso? É a mesma coisa que PGR ou PCMSO? Porque a gente pega muita gente fazendo confusão com isso. Hoje nós vamos ver quais são esses exames. Estou aqui com o Dr. João Ernesto, médico do trabalho, e que vai esclarecer para nós o que são os ASOs e quais os tipos dele. Tudo bem, doutor? Tudo certo, Celso. Esse tema é mais fácil da gente gravar, né, Celso? Não, esse é o nosso dia a dia. Isso a gente domina. Isso aí é tudo nosso. Vamos lá. Atestado de saúde ocupacional. Antes de a gente entrar no atestado de saúde ocupacional propriamente dito, a gente vê muita gente falando assim, eu quero um exame clínico, né? Então, o exame clínico ocupacional contempla quais tipos? O exame clínico é o exame clínico. Correto. Então, é o ato médico em relação ao paciente em colher história clínica, em fazer exame físico. Isso é o exame clínico. Isso é o exame clínico. É um componente do ASUS. Correto, certo. A partir daí, por exemplo, se é um exame clínico para a confecção de um atestado de saúde ocupacional, existem alguns tipos de atestado, correto? Exatamente. Tá. Quais são esses? Celso, existe o atestado de saúde, existe o atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, existe o atestado de doença. Então, atestados é um documento emitido pelo médico com o nome de atestado. Correto. Mas a minha pergunta, talvez eu não soube posicionar, é assim, por exemplo, eu vou ser admitido por uma empresa, correto? E eu vim aqui fazer um exame com você, um exame clínico para gerar o atestado de saúde ocupacional. Exato. Que é o ASO. Uhum. Como é que procede? O que é isso? O que se faz? Como tem que ser feito isso? O que consta no corpo do ASO admissional? Agora eu entendi um pouco mais o que você quer dizer. Na verdade, o atestado de saúde ocupacional, ele precisa ter 2 documentos antes de chegar ao atestado. Certo. Que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, onde, falando de forma resumida, é o levantamento dos riscos que aquele trabalhador vai estar exposto. Paralelo a isso, ou após isso, tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, que após a identificação dos riscos, um médico do trabalho, determina quais são os exames necessários para poder fazer aquele controle da exposição desse risco em relação ao trabalhador. Feito o PGR, feito o PCMSO, a conclusão desse processo é o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Então lá vai ter as informações básicas do trabalhador, informações básicas da empresa, vai estar descrito quem é o médico responsável, médico do trabalho, responsável pelaquela empresa, vai estar escrito também quais são os riscos ocupacionais que aquele trabalhador vai estar exposto, no caso de um admissional, e quais são os exames que que foram realizados para compor aquele ASO. E mediante a isso, se tem a conclusão de apto ou inapto para aquela função. Correto. Só para a gente deixar claro que esses exames complementares, que são os exames de sangue, audiometria, esses são exames determinados pelo médico do trabalho em cima do programa de gerenciamento de risco de cada grupo homogêneo, né? Através do PCMSO. Através do PCMSO, muito bem. Eu vou colocar um case aqui, que você sabe que a gente já pegou muitas vezes aqui. A gente faz o PCMSO, coloca lá que ele tem que fazer o exame admissional, tem que fazer clínico, audiometria, hemograma, mas o empresário chega aqui e fala, não, eu quero que faça só o clínico. Como é que funciona? Pode, não pode? O médico assinaria sem esses exames? Você faria isso sem esses exames? Celso, se está preconizado nas NRs, em outras legislações, que para controle daquele risco é obrigatória a realização daquele exame, por exemplo, tem um ruído. O ruído é obrigatório fazer audiometria. Então, se vem uma empresa com esse perfil que você está falando, não é um cliente nosso. Correto. E não vai se tornar cliente nosso. Até porque você não faria isso. Não faria isso. E nem um médico do trabalho. Não, porque assim, a gente pode gerar um dano a um trabalhador, uma pessoa. E a medicina do trabalho parte do princípio que é prevenção.
Sim, eu entrei nesse assunto porque a gente já pegou alguns cases aqui, você sabe disso. São poucos, porque são poucos. a gente vê que, da forma como a gente trabalha, isso para o mercado já traz clientes que querem parceiros como nós. Sim. Então, aqueles que querem gerar dano a alguém ou que não pensam dessa forma, eles nem procuram a LeaderMed. Não é perfil de cliente nosso. Eu só entrei nesse assunto porque são cases que acontecem e como tem empresas e empresários nos assistindo, para saber que isso não existe essa possibilidade. Na LeaderMed, não. Na LeaderMed, não. Eu acredito que nenhuma outra clínica também, nenhum outro. Eu, por exemplo, não faria, porque eu estaria colocando a minha imagem, a minha cara no negócio, né? Vamos lá. Nós falamos sobre o admissional, correto? O cara foi admitido, trabalhou 1 ano, eu demiti ele. Que exame é feito? O demissional. E o que vai no demissional? Depende do PGR e do PCMSO. É os mesmos exames? Mesmas informações. Tá, mesmas informações que vai no admissional, também consta no demissional. Sim. Não necessariamente as mesmas, Celso. Tá, porque muitas das vezes tem um exame que você precisa realizar no admissional, mas no demissional você não precisa. Tá. Entendeu? Okay. Então, voltando um pouquinho, quais são os tipos de ASO? Admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e mudança de riscos ocupacionais. O admissional ele tem que ser realizado antes que do trabalhador assuma as suas funções. O demissional ele tem que ser realizado até 10 dias após a finalização de contrato. O periódico, anual, bienal ou semestral, conforme a legislação ou preconizado pelo médico responsável por aquela empresa. Mudanças de riscos ocupacionais, quando um funcionário está num setor que não tem risco nenhum e ele vai mudar para um setor com novos riscos, tem que fazer a mudança de riscos ocupacionais, como o próprio nome diz. E a retorno ao trabalho é quando há um afastamento por doença superior a 30 dias pelo INSS. É assim que está na NR7. Certo. Eu não vou entrar no campo desse aí, porque esse campo já gerou muita polêmica a respeito dos afastamentos e a gente já conversou a respeito disso aí. Eu estou tentando, como é que eu falo, esmiuçar cada um dos atestados para deixar claro como é que funciona, como não funciona, o que é visto, o que não é visto, quais são os documentos que precisa ser usado, por exemplo, o retorno ao trabalho do afastado, né? Pelo INSS, que se tornou apto para vir fazer capaz pelo INSS. Capaz pelo INSS, né? Quais os documentos que ele tem que trazer, necessariamente? O que a gente pede aqui, Celso, é a comunicação de decisão do INSS, certo. Assim como, ou se não tem a comunicação de decisão do INSS, a alta do médico assistente. Correto. Por quê? É uma forma que eu vejo como segurança para o empregador. Porque se simplesmente não tem nenhum desses documentos, você concorda comigo que não foi o médico do trabalho que muitas vezes afastou esse trabalhador? Foi algum médico externo. Sim. Que gerou o afastamento. Então, se algum médico externo afastou esse trabalhador das atividades laborais, ele tem um motivo para o qual e a visão dele de caracterizá-lo com a necessidade de afastamento. Como que um médico externo agora vai vir, ou o médico do trabalho vai vir e vai falar que não, ele pode voltar a trabalhar. Então, na prática, eu utilizo dessa forma porque pensando em segurança para o empregador. Porque se eu simplesmente, acabou um atestado, igual está muito comum de acontecer, acabou o atestado de 40 dias e a empresa quer que faça o retorno ao trabalho. Ótimo, a gente pode fazer, manda ele voltar no médico dele e pegar uma alta, porque isso tira a responsabilidade, não só minha como médico do trabalho, mas do empregador, ou então ele trazer a decisão, o comunicado de decisão do INSS falando que ele está capaz. E dessa forma eu sigo dando essa segurança a mais para os nossos clientes. Porque não pode acontecer o seguinte, acabou o atestado dele, eu fui lá e dei apto para ele simplesmente, amanhã ou depois ele não ficaria fácil dele alegar que ele foi forçado a voltar a trabalhar ou pelo médico do trabalho ou pelo da empresa. Sim. É lógico que eu entendo que médico é médico e tem todas as suas técnicas, seus conceitos, mas nós estamos aqui não só para prevenir a saúde do paciente, mas também para prevenir problemas legais dos nossos clientes. Esse é um serviço de excelência que tem que ser prestado e tem que ser feito da melhor forma, e eu vejo que tem que ser feito
com toda honestidade e seriedade, com todos os nossos valores, na verdade. Até porque se alguém afastou, essa pessoa que afastou, ela tem direito também de dar alta. Então o médico tem que assumir esse papel. Tem que assumir esse papel, o médico que afastou. Que afastou. Tá, vamos falar um pouquinho sobre mudança de função ou mudança de riscos. Né? Mudança de risco. Foi a mudança que teve na nova NR7 e que ficou mais adequado o nome. Mudança de riscos ocupacionais. De riscos ocupacionais. Quando isso precisa acontecer? Quando ocorre a mudança, vamos imaginar que eu vou pegar um colaborador que está como auxiliar administrativo, num setor que não tem risco nenhum, no máximo um risco ergonômico, tá? Eu vou pegar ele e vou colocar ele na produção. Então, na produção eu tenho um risco de ruído, eu tenho um risco de um produto químico, eu tenho um risco de um biológico, no hospital, por exemplo. Mudou a caracterização de exposição desses trabalhadores em relação a risco. Então, eu preciso analisar se a saúde daquele trabalhador vai ter alguma interferência no momento em que ele vai ficar exposto aos riscos. Então, preventivamente. Deixa eu dar um exemplo. Um trabalhador administrativo com uma ferida na perna. Ele pode ir para o risco biológico, por exemplo, trabalhar entrando numa fossa? Não pode, de jeito nenhum. Então, como preconiza a NR7, a mudança de risco ocupacional tem que ser antes da mudança efetiva do risco, da função, para que possa ser feita essa análise e entendimento se ele está apto ou não, concluindo que não apto ou não. Exercer aquela outra função. Só para deixar claro. Se for mesmo risco, não há obrigatoriedade de realizar. Correto. Mas como você mesmo citou aí, a respeito do funcionário do ADM, né, do administrativo, que tem só risco ergonômico, ele entrou lá tem 3 meses. Aí, de repente, pegam ele e vão jogar ele na produção, porque o cara manja e tal. É outro ASO. O outro ASO. É o outro ASO que ele tem que fazer. Outro ASO. Com as análises dos riscos, os exames que precisa ser feito segundo aquele lá, e se ele está apto para aquele setor. Exatamente. É isso mesmo. Bacana. Mais algum tipo de exame aqui? Bom, retorno do trabalho periódico. Os periódicos, que na verdade, o que são os periódicos, né? Os periódicos é feito a cada período, como o próprio nome diz, pode ser semestral, pode ser a cada 3 meses, pode ser anual, pode ser bienal, determinado sempre para um médico do trabalho, mediante aquela exposição que ele vai estar. Então, se é um produto químico e está lá na NR6, a gente orienta sempre que seja feito a cada 6 meses. É um paciente jovem de 20 anos, então dá para a gente fazer bienal. Critérios da LeaderMed, sempre anual, para a gente ter sempre um olhar mais próximo do trabalhador, gerando mais segurança para o empregador. E quando tem riscos a produtos químicos, ele é feito semestral. Tá. Vou te fazer uma pergunta que está fora do roteiro, que eu sou mestre em fazer isso aí. Agora eu vou deixar você numa sinuca de bico. Deu corte, né? Qual é o risco de eu não mandar o meu funcionário fazer periódico e ele continuar trabalhando? O risco é a gente não saber como é que está a saúde dele, né, Celso? Porque se ele entrou ouvindo bem e depois ele tem uma perda auditiva... Se você não faz o periódico, como que você vai identificar? Como é que você vai identificar isso aí? Entendeu? Então tá certo. É lógico que a gente precisa analisar se a exposição ao ruído é um risco, né? Uhum. Então, eu estou entendendo que nessa pergunta sua já está claro que está acima de 85 decibéis com a exposição de 8 horas. Tá certo. Então, a gente precisa ter o controle efetivo desse ruído aí. Só para a gente finalizar... Tem o demissional. A gente não falou demissional. Não falou do demissional? Não. O demissional ele tem que ser feito até 10 dias após o encerramento do contrato, e o critério é sempre a forma que eu aprendi, que eu uso na prática. O critério do demissional é o mesmo critério do admissional. Então, se esse colaborador ele tem condições de ser admitido para aquela empresa, ele também tem condições de ser demitido. Tá? Ele tem que ter essas condições. Né? Uma coisa que gera muita dúvida assim, nos empresários é em relação à gestante. Então, gestante já é uma garantia legal pela Constituição de que ela tem estabilidade. Para o médico do trabalho, isso não pode estar vinculado a apto ou inapto, porque a gestação não é uma doença.
Tá? Certo. Então, para a gente, como um médico do trabalho, se vê um exame demissional e a gente descobre que é gestante, para a gente não pode mudar o critério. Eu não posso dar inapto para ela por ela ser uma gestante. Tá? Mas é interessante orientar o paciente que converse com uma empresa e informe dessa gestação para a empresa. A partir do momento que está gestante no desligamento, tem estabilidade, né? Pô, esse assunto é um assunto polêmico, que geraria um outro podcast, viu, cara? Porque já veio muitas ideias aqui, mas eu não vou prolongar. Eu só queria que você diferenciasse, porque tem muita gente que o ASO, né, como você falou, o Atestado de Saúde Ocupacional, ele precisa ter lá o nome do médico responsável, dos exames certinho. A partir do PGR e o PCMSO, correto? Quando eu não tenho PGR e PCMSO e mando um funcionário aqui fazer, é um ASO? Atestado de saúde. Esse é um atestado de saúde, não é ASO. Não é ASO. Mas e se o risco for... E se não tiver risco? Continua sendo um atestado? Celso, como que você identifica que não tem risco? Tem que ter um documento, né? Tem que ter um profissional capacitado para fazer essa análise pelo menos em campo. Aquele documento que na verdade está extinto, né? Que é o DIR, né? Se eu não me engano. É o dia. É o DIR. Ele está extinto. Tinha que ter pelo menos um negócio desse para falar que não tem risco, né? Eu não sei nem te dizer se está extinto ou confirmar isso, Celso, porque a gente não usou na prática. Não, eu nunca vi isso. Porque de qualquer forma, como que você vai afirmar que não há exposição ao risco se você não manda o profissional lá para poder fazer essa análise? Certo. Então, se a gente já tem o trabalho de ir lá fazer a visita em campo e reconhecer o ambiente, desde o começo, a gente faz o PGR e o PCMSO, a gente leva mais segurança para os nossos clientes. Então, você, empresário, gestor de RH, de departamento pessoal, fica esclarecido para você que o atestado que não tem, o atestado de saúde que não tem o nome do médico responsável pelo PCMSO, porque a empresa não tem o PCMSO, não é um atestado de saúde ocupacional, correto? Para ser um atestado de saúde ocupacional, precisa conter os riscos e precisa conter os exames que o médico do trabalho determinou para que faça segundo os riscos do setor onde ele trabalha. A legislação deixa umas brechas lá, Celso, para as empresas de pequeno porte, tem alguns critérios lá. Mas a gente não foca isso, a LeaderMed não foca nisso, porque a gente precisa dar um atendimento de qualidade para os nossos clientes e a total segurança. Então, quem procurar a LeaderMed, ele vai receber o PGR, o PCMSO, os ASOS, vai ser orientado perante os treinamentos que têm que ser feitos, sobre o LTCAT, porque não adianta a gente remediar. Então, a gente procura entregar um pacote completo para ele. Então, tem realmente na legislação esse critério que tira a obrigatoriedade de fazer o PGR e PCMSO, mas não é um campo de atuação nosso. Prático. Não é um campo de atuação nosso, mas você falou de brechas na lei e tudo mais, eu concordo com você, só que eu não pagaria para ver. Porque esse negócio de brecha na lei, vem um cara aí, mete uma jurisprudência e me ferra, acabou. Né? E abre e preconiza as coisas. Bom, bacana, João. Falamos aí sobre os tipos de exames ocupacionais. Você que está nos assistindo, curta, compartilha, comenta, nos segue, @LeaderMed oficial. Está aqui conosco aqui o Dr. João. Dr. João, suas considerações finais, fala com o povo aí, fica à vontade. Que eu tenho para dizer para todos os empresários é que procure ter todas as documentações em dia da sua empresa. Foi até uma fala que eu escutei do Dr. Denis falar numa apresentação que nós fizemos para a CIG daqui de Jacareí na semana passada, que ele falou: quem anda direito não precisa ter medo de briga judicial. Então, sempre tenho isso para falar para vocês. Anda direitinho, faça tudo certinho como manda a legislação, tenha todos os documentos enviados por o E-Social, e daí, cara, você vai dormir todos os dias tranquilos. E a LeaderMed está aqui para te auxiliar com isso. Até porque isso não é gasto, é investimento. E como eu sempre digo, LeaderMed é muito mais do que uma clínica. É a própria excelência.